Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Você que está em casa nos ouvindo, eu quero rasgar o meu coração com você e dizer que nós estamos muito tristes, com muitas saudades de vocês. É muito novo para nós este culto online, as redes sociais. Nós temos tentado aí conversar com os irmãos, falando no nosso grupo no WhatsApp, postando alguns vídeos no YouTube, mas isso não supre o nosso desejo de estarmos todos juntos. Mas nós cremos, nós temos fé que muito em breve tudo isso vai passar e nós vamos reunir de novo com muita alegria, com muito calor humano. É muito bom a presença dos irmãos. E enquanto isso não acontece, nós vamos nos adequando para não ficarmos distantes nas nossas comunicações. Eu gostaria que você, se puder aí na sua casa, abrir a sua Bíblia no capítulo de número 3 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo nos escreveu João, capítulo 3, e o versículo de número 14. São João, capítulo de número 3, versículo 14, nos diz assim a inerrante palavra do Senhor: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado. Irmãos, esse versículo é um fragmento da conversa de Jesus com Nicodemos. Neste encontro houve muitas perguntas e respostas, e o versículo que nós lemos faz parte de uma explicação que o Senhor Jesus estava dando a Nicodemos a respeito do novo nascimento. Eu gostaria que os irmãos pensassem conosco na figura de Nicodemos. Este homem era judeu, fariseu, príncipe dos judeus e membro do Sinédrio. Portanto, um homem muito inteligente, um homem expressão do conhecimento na sua época. E este homem procura Jesus. Este homem estava atento aos sinais. Este homem estava vivendo os dias de visitação de Israel, os dias dos cumprimentos das profecias incertas nas Escrituras Sagradas. E Nicodemos, ele procurou Jesus para entender aquele momento, porque Deus estava falando já ao seu coração, e Jesus estava dando sinais de ser o Messias, como de fato era. Queridos irmãos, e quando Jesus diz àquele homem a necessidade de nascer de novo, e Nicodemos estranha a palavra de Jesus, Jesus fala uma coisa interessante com Nicodemos: olha, como pode você, um mestre em Israel, e desconhecer essas coisas, essa linguagem que não é uma linguagem do céu, é uma linguagem do homem natural, e você não está compreendendo? Como você vai compreender a linguagem dos céus, a linguagem do reino de Deus? Diferente do apóstolo Pedro. Veja o que aconteceu com o apóstolo Pedro no livro de Mateus, capítulo de número 16,
versículo de número 17, quando Jesus perguntou o que as pessoas diziam ser o Filho de Deus. E de repente, irmãos, Jesus ouve várias respostas, e Pedro, na sua oportunidade, ele esclarece: Senhor, o Senhor é o Filho do Deus vivo. E a surpresa de Jesus, a alegria de Jesus, melhor dizendo, foi totalmente diferente da situação para com Nicodemos. O Senhor Jesus ficou muito alegre, porque ouviu alguém falando uma linguagem do reino de Deus. Pedro recebeu aquela revelação, não através de um homem, através da carne, através do sangue, mas Pedro, ele entendeu a linguagem do reino, e ele revelou, aleluias, o Filho de Deus. E foi nessa revelação que Jesus disse para ele: está edificando a sua igreja. É Cristo a rocha na qual a igreja foi e está sendo cada vez mais edificada. Queridos irmãos, e Nicodemos não entendeu esta linguagem, sendo ele a expressão do conhecimento máximo em Israel. Ele não entendeu a linguagem do reino de Deus. E alguns criticam Pedro, dizendo que ele não tinha muito entendimento, mas a alegria de Jesus se manifestou na vida de Pedro, porque ele não recebeu revelações de homem, mas revelações do reino, e ele expressou, aleluia, a mensagem que todos devam ouvir e entender: Jesus Cristo é o nosso Deus vivo, o nosso Deus todo-poderoso. Então, Jesus, ao esclarecer a Nicodemos o processo do novo nascimento, ele faz Nicodemos lembrar um incidente que aconteceu lá no passado, há quase 1500 anos passado, quando o povo de Israel no deserto, esse povo manifestou-se em tamanha ingratidão, tendo saudade do Egito, de onde eles saíram na condição de escravos. E esse povo começou a criticar as provisões de Deus. E de repente, Deus manda alguma serpente, e essa serpente fere o povo de Deus, e eles começam então a morrer. E enquanto eles estavam ali em agonia, como uma serpente nos seus estertores, em tamanha agonia, dando ali os seus chocalhos da morte para morrer, então este povo recebeu uma orientação. Deus fala com Moisés: faz uma serpente, levanta uma serpente de metal, e todo mundo que olhar para essa serpente vai ser curado dessas suas ingratidão, desses seus pecados que estavam ali demonstrados nas feridas, naquele poder mortífero das serpentes. Interessante, meus queridos irmãos, o que tem isso a ver? Esse incidente não aconteceu, Deus não mandou levantar uma serpente de metal no deserto como símbolo de superstição, mas quando o povo olhava para aquela serpente, ali estava a representação dos seus pecados, e ao observar aquela serpente de metal, o povo reconhecia: nós pecamos, nós fomos ingratos, nós precisamos pedir perdão, nós precisamos nos arrepender, nós precisamos nos render. E é nesta postura do povo de Deus é que eles iam sendo curados. E Jesus falou para Nicodemos: é desta mesma maneira, assim Cristo foi levantado na
cruz, e todos que olharem para a cruz e arrependerem dos seus pecados, ali inicia o novo nascimento. E nascer de novo não é parecer com seus pais. Nascer de novo não é nenhuma árvore genealógica. Nascer de novo é entender a linguagem do reino de Deus. Os homens desta terra sabem de tudo, estão bem informados de tudo, mas não conhecem o reino de Deus. E o reino de Deus já chegou a nós. O reino de Deus já está nos falando há mais de 2000 anos. A salvação já chegou nesta terra, e todos que olharem para Jesus, arrepender dos seus pecados, serão curados deste mal, desta terra, serão curados do pior mal. Não é um mal que simplesmente ceifa a vida do homem, mas é um mal que leva o homem para a perdição eterna, e Jesus quer impedir isso. Jesus veio para impedir isso. Jesus é o amor de Deus, para que todo aquele que crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é Senhor, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu querido irmão, nós temos esse privilégio. Nós olhamos para Jesus, nós somos salvos. A maior alegria que nós temos é que Cristo nos salvou. Mas se porventura tem alguém aí em sua casa ouvindo esta mensagem, olha, você não pode perder a oportunidade de salvação na terra. Enquanto o homem está respirando, ele tem a oportunidade de salvação. Hoje é noite de salvação. Aceite a Jesus Cristo como seu Salvador. E se você já fez isso, meu querido irmão, usufrua da alegria da salvação. É certo que a terra está triste, as ruas das cidades estão tristes, o povo está triste, todo mundo sem saber o que vai acontecer. As autoridades já estão sinalizando os seus limites, mas quem está em Cristo está seguro. Se o Senhor nos permitir viver um pouco mais, nós continuaremos dizendo a este mundo: nós temos a alegria da salvação. Mas se o Senhor nos levar, nós temos a certeza da salvação. O certo é que nós escolhemos o melhor dessa terra. Nicodemos precisava escolher o melhor dessa terra. Não basta ser inteligente, não basta ouvir outras vozes. Infelizmente, nós estamos numa terra de muitos conhecimentos. Você acessa o Google, recebe muitas informações. Você liga a televisão, recebe muitas informações. Você vai para o mundo acadêmico, você recebe muitas informações. O homem moderno é um homem cheio de informações, mas enquanto a informação do reino de Deus não chegar no seu coração, você é um homem desinformado. Enquanto a salvação não entrar na sua vida, não chegar na sua vida, não ser recepcionado na sua vida, você é um homem perdido. Mas hoje Jesus Cristo está batendo na porta do seu coração. Aceite Jesus, aceite Jesus, é o grito da igreja. Aceite Jesus, Jesus é a salvação, Jesus é o Salvador do mundo. Aceite Jesus, esta terra passará por outras experiências. Nós cremos que nós vamos vencer o coronavírus, nós cremos que vamos vencer o Covid-19, nós cremos, mas a terra vai passar por outras experiências. É o princípio das dores, mas aquele que está em Cristo,
este está salvo. Eu finalizo aqui minhas palavras, querido irmão que está em casa, querido ouvinte, dizendo: ei, existe um tesouro nesta terra, não despreze esse tesouro, é a palavra da salvação. Deus abençoe poderosamente a sua vida, em nome de Jesus.